1 Samuel capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra, e dize: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Samuel, porém, disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou, e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão, e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. E Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel capítulo 17. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas, e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tiro, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que nós dois pelejemos. Ouvindo, então,
Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, desalentaram-se, e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Leva, também, estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul, e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixando as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam, de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar a esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E virou-se dele para outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que Davi falará, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor, que me livrou das garras do leão, e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e, tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei,
e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e, tomando a espada dele e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Depois voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército, de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem ele é filho? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo, e o trouxe à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. E perguntou-lhe Saul, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Primeiro Samuel capítulo 18. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia, e a deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido, e Saul pôs sobre a gente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu porém que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboris, e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares, que lhe falta, senão só o reino. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. E Saul arremessou a lança, dizendo consigo, encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Saul, pois, temia Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si, e o fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo, então, Saul que ele era tão bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, contanto que me sejas filho valoroso, e guerreis as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para eu vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse, eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Saul, pois, deu ordem aos seus servos, falai em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te querem bem, agora, pois, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi.
Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre de condição humilde. E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: assim e assim falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, senão sem prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Porquanto Saul tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado estas palavras a Davi, pareceu bem aos seus olhos tornar-se genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido. Quando Davi se levantou, partiu com os seus homens, e matou dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os prepúcios deles, e os entregou, bem contados, ao rei, para que fosse seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi, e Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Então saíram os chefes dos filisteus à campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome era muito estimado.